Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta sexta-feira, dia 23 de julho de 2021. Minha gente, te liga aí, porque 23 de julho, estamos dando adeus a julho. Semana que vem nós vamos chegar em agosto, mês 8, que é o segundo semestre. É o mês dos pais, né? Mês interessante. Mas vamos falar de Covid e de pandemia. Faça a sua parte, responsabilidade absoluta. Aglomerações nem pensar, olha o álcool em gel, olha a máscara e respeite os protocolos. Tudo aquilo que determinam aí os infectologistas, médicos, né? Os protocolos em geral, faça a sua parte, responsabilidade absoluta, porque daí nós vamos chegar lá, né? Num tempo novo ou no tempo aquele que era o antigo, com mais rapidez. Então faça a sua parte absolutamente com total responsabilidade. Estamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafra, 86 anos, e Banrisul, o Grande Banco do Sul, o banco das taxas civilizadas. É um negócio fantástico o Banrisul, é um negócio fantástico o Grupo Zafra, 86 anos, o Zafra, que é o melhor supermercado do planeta. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, dizendo que ontem tivemos Libertadores da América e o Esporte Clube Internacional tem uma sintonia com o Grêmio. É uma coisa muito interessante, histórica. O Grêmio foi, por exemplo, campeão do mundo. Eles foram atrás e foram. O Grêmio vai aí uma Copa do Brasil, que é penta da Copa do Brasil, poucos são 5. O Internacional vai atrás. Campeonato Brasileiro vai atrás. Libertadores da América também, o Grêmio tem tri, o Internacional está atrás, está atrás, está atrás. Copa do Brasil está desclassificado, Libertadores está desclassificado, o Grêmio está desclassificado da Sul-Americana, mas ele vai atrás. Eu não sei se é uma inveja do Grêmio, uma coisa ou outra, que ontem deu um baita fiasco no Beira-Rio. Trouxe um 0-0 lá do Paraguai, com o Olímpia lá, a primeira partida, e ontem aqui, que tinha tudo para faturar o Olímpia, o Internacional simplesmente perdeu. Perdeu pênalti durante o jogo, o seu Edenilson, grande cobrador de pênalti, o goleirinho deles, fez. Aí fomos para as penalidades. Terminou o tempo regulamentar, segundo tempo, nada. O Internacional atacou bastante. O goleiro foi muito eficiente, o goleiro do Olímpia. E, enfim, os seus atletas com um ótimo preparo físico, mas o Internacional é superior, tecnicamente. Mas não adiantou a Aguirre fazer substituições, etc. e tal. Então, o que aconteceu? Galhardo entregou a rapadura. O Olímpia volta para o Paraguai, classificado para a próxima fase da Libertadores. E o Internacional foi desclassificado dentro do Beira-Rio. Lamentável. Seu torcedor não acreditava, não passava na cabeça de um torcedor do Internacional que ele pudesse ontem ser desclassificado da Libertadores da América. Resta agora, que não está numa posição muito boa também do Campeonato Brasileiro, está meio ali com ciúme do Grêmio também, que está lá na rabada do Grêmio, está lá no rodapé, em penúltimo. Mas o Internacional também não está em 15º, parece. Então, acorda Internacional, porque senão no Brasileiro também não classifica para a Libertadores do ano que vem. É muito difícil. Para o Grêmio nem pensar também, né? O Grêmio ainda tem essa chance aí da Copa do Brasil, que vai enfrentar o Vitória, que o Vitória que tirou o Internacional também da Copa do Brasil. Segunda divisão, o Vitória. Então, é esse aí o futebol que se apresenta, Silvio Lopes. Mas o Internacional mostrou ontem muita insistência e pouca eficiência. O Internacional jogou bem, eu acho que o treinador atual do Internacional conseguiu resolver a questão da defesa e até meio campo, mas no ataque o Internacional tem sido ineficiente. Eu acho que o placar foi injusto desse ponto de vista, o Internacional foi muito mais time do que o Olímpia, mas futebol é isso, é bola na rede, não adianta ter 70% de posse de bola como teve o Internacional, se na hora de concluir ele acabou desperdiçando a chance. Então, o mesmo aconteceu com o Grêmio. O Grêmio ganhou, pior que o Grêmio foi pior que o Internacional. Ele ganhou lá de 1-0 e perdeu aqui. O Internacional empatou lá no Paraguai e acabou perdendo nos pênaltis aqui, repetindo. Estava conversando agora com o Algaia há pouco tempo, repetindo exatamente o que aconteceu em 1989, quando o Olímpia empatou com o Inter e nos pênaltis também acabou derrotando o Internacional. Com relação a isso que tu falaste do Inter atrás do Grêmio, na verdade, o primeiro campeão brasileiro foi o Internacional, e aí o Grêmio também correu atrás do Inter e foi campeão brasileiro em 81. Aí sim, depois o Grêmio foi campeão da América, o Inter também foi campeão da América, o Grêmio foi campeão do mundo, o Inter foi campeão do mundo. Então, essa disputa entre os dois é muito salutar. De qualquer maneira, assim, só para encerrar minha participação nesse primeiro momento... Vai embora? Não, no futebol, nesse primeiro momento, claro. Fiquei com medo. Não, sinceramente. Então, na verdade, é o seguinte, aqui, o Grêmio joga agora contra o América Mineiro, aqui em Porto Alegre, tem 6 pontos. Se ganhar, vai a 9 pontos. Internacional, se perder para o Atlético Paranaense lá, e a tendência é essa, inclusive os colorados estão achando que é difícil o Inter sequer empatar lá, até pelo debacle
que houve ontem aqui no Beira-Rio, o time está realmente muito sentido em relação a isso, o Inter poderá, e aí eu me louvo dos dados e da experiência de quem acompanha o futebol. As emissoras de rádio hoje aqui disseram que se o Inter perder, ele poderá terminar o domingo também na zona de rebaixamento. Imagina 2 gaúchos, 2 campeões mundiais na zona de rebaixamento tentando sobreviver. É a irmandade, né? É a irmandade. É o ciúme. O ciúme é uma coisa, olha, é impactante, é muito ruim. Joacir Casagrande, Paulo, que gravata, hein? Já estão passando e-mails aqui para mim, o WhatsApp, falando da tua gravata. E o cabelo, qual é a tinta, qual é o salão, qual é o salão? Tá. O que me traz hoje aqui, por exemplo, é pensar que aqui no Campeonato Gaúcho, aqui dentro do Rio Grande do Sul, sempre houve essa gangorra. O Colorado estava lá em cima e o Grêmio embaixo e vice-versa. Mas o que está ocorrendo atualmente? Atualmente é o seguinte, os dois estão mal. Isso é algo assim inesperado. A gente não sabia que poderia ocorrer isso e está acontecendo realmente. Então, eu acredito que agora o Grêmio e o Colorado vão ter oportunidade deles estabilizarem, deles crescerem, porque, como diz aqui o Silvio, o Aguirre, quer dizer, já ajeitou a cozinha, ajeitou ali a zaga, ali e então a linha média agora tem que ser a linha determinante de gol que está ocorrendo. Então, eu acredito piamente que o Colorado e o Grêmio vão sair dessa situação adversa, porque são 2 grandes equipes do futebol brasileiro e estão atravessando agora, momentaneamente, um período assim ineficaz, mas vão voltar a ser eficientes novamente. Isso é o que eu penso. Perfeito. Oscar Algair aqui conosco, empresário, nosso comentarista de longa data também, liderança da Algair Engenharia, uma das maiores empresas da construção civil do país, sediada aqui em Porto Alegre, né? É um dos maiores, vamos dizer assim, produtores ou construtores de, por exemplo, de lojas em shoppings, por exemplo, é a empresa do Algair aqui, né? E de edifícios também maravilhosos. Agora vamos fazer um condomínio na Vila Conceição para arrebentar a boca do balão. É um negócio fantástico que vai acontecer com esse condomínio lá na Vila Conceição, ali na subida, né, da Venceslau Escobar, à direita ali, um ambiente maravilhoso de Porto Alegre, uma reserva muito bonita. A Algair Engenharia estará com um projeto lindíssimo ali também. Mas Colorado, é um Colorado também que adora demais o seu clube, tem até camarote lá no Inter, e o Algair vai assistir agora as penalidades, que nós vamos rodar, né, o Algair. Eu não assisti ontem, foi bom. Então tá. Então tá. Ana, vamos lá então, Ana. Vamos ver as penalidades que eliminaram aí ontem, culminaram com a eliminação do Internacional ontem na Copa Libertadores da América. O Edenilson aí batendo, foi o primeiro a fazer a cobrança, fez o gol, só que durante o jogo ele bateu, mas não fez, não teve a felicidade, o goleiro do Olímpia defendeu. Que estilo, hein? Olha aí, o estilo do cara. Marrento ainda. É marrento. Eu só pedia que não colocasse aquele menino Maurício para bater pênalti. Eu falei para o pessoal nos grupos ali. Não te ouvi. E ele fez o gol, mas fez um gol assim, chorado. Né? Chorado. Telegrafou. Aquele guri, quando entra na área, ele treme, ele não consegue bater em gol, ele não tem força. E eu só não queria que ele batesse. E ele bateu e fez gol. E não contava que o Galhardo, que era o nosso batedor de pênalti, fosse falhar também, né? Pois é, o Galhardo ontem foi uma decepção, né? É um atleta que até pouco tempo estava para ser negociado aí com o exterior, aliás, Emirados, né, Silvio? Em 2019 ele levou o time nas costas, né? Fez muito gol. Mas caiu completamente de produção, né? Daqui a pouco, esse guri que eu não queria que batesse, ó. E bateu mal, ó. Bateu mal. Quase que o goleiro, inclusive bateu na mão, o goleiro chegou... Bateu na mão do goleiro lá, ó. Bateu mal. Se ele vai com a mão mais firme, ele bota a bola para fora, né? Agora é nessas horas que Cuesta tem que bater... Olha, agora o Galhardo então vai bater, né, onde desclassifica o Internacional. Mandou para as arquibancadas. Isso aí acontece na Araribóia, esse tipo de pênalti aí, ó. É inacreditável. Uma goleira, olha que eu já estive dentro do gramado, né? Tanto do Beira-Rio quanto da Arena e do Antigo Olímpico, mas a goleira é grande. Olha, o sujeito dá uma bomba, como se diz, né? É difícil um goleiro. Aquilo ali, ó, bate no meio, os goleiros se atiram antes, bate no meio. Mas tranquilo. O Internacional tinha um zagueiro, Aguirre Garay, lembra? Eu corria no Parque Maria do Brasil naquele tempo também.
E o Aguirre Garay fazia exercício ali, muitas vezes conversava conosco, ele dizia, Aguirre Garay, qual é o teu segredo para fazer gol em pênalti? Ele disse, não é segredo, é dar uma bucha que o goleiro não pega. E aí uma bucha é verdade. Mas, Silvas, eu acho que ontem a direção do Inter foi de uma inteligência fora da curva. Aliás, a crítica da grande imprensa, daqueles profissionais, né, que comentam o futebol, enfim, acompanham profissionalmente, né, vivem dos comentários, enfim, da atividade futebolística, né, que nós aqui somos amadores, né, fizemos comentários amadores, mas a crônica toda pegou a cabeça da direção do Internacional, desde a saída do Abel. Eu já acho que foram de uma inteligência rara ontem. Foram muito inteligentes. Eu gostaria de cumprimentar o João Patrício e o presidente Barcelos, porque imagina daqui, na próxima etapa, o Inter classificado, enfrentar o Flamengo, que é aquela máquina de jogar futebol, e ter que escutar as entrevistas do Renato depois da eliminação do Inter, né? Que com certeza o Inter seria eliminado, não tem time para ganhar do Flamengo. Então, acho que foram muito inteligentes nessa estratégia de eliminar já agora, para não ter que passar por esse dissabor, mais um dissabor da torcida colorada. E aí, em cima do Renato. Tá vendo? Jogando a toalha antes da hora. Tá elogiando a direção do... Então, a direção que mandou eles perder, então. Foi estratégico, foi estratégico. Entendeu? Senão não teriam errado tantos gols como erraram. Sabedoria. Né? Mas eles não erraram o gol, só erraram não, dois. O Galhardo errou três cara a cara ali. O Tyson mais um. Mas assim, Silvas, o futebol gaúcho está realmente num período que eu não lembro, na minha existência, de tão baixo rendimento, né? Tem times aí como o Atlético Goianiense bem na frente do Internacional e do Grêmio. Eu não sei nem se o América Mineiro não está na frente também. Então, e não dá para culpar a pandemia, porque todos passaram pela pandemia e todos tiveram seus orçamentos bastante prejudicados, com falta de rendas em estádios. Mas o que nós estamos, como Colorado, o que nós estamos pagando ali, é uma direção que veio para inventar a roda, que veio para trazer o novo, ou seja, é como aquele empresário que monta uma empresa durante 40 anos e vem o filho depois e diz que está tudo errado, que nada daquilo dá certo e tem que mudar tudo na empresa. Assim está agindo essa direção. Nós temos ali o João Patrício, que nasceu dentro do vestiário, se criou dentro do vestiário, se criou à base de vitórias e não consegue ter um pulso forte. A gente nota isso com os jogadores do Internacional. Não dá para conceber que o jogador esteja se fardando e não tem alguém para dizer, olha, tu não põe essa camiseta com homenagem para tua avó aí, porque tu vai tirar a camiseta, vai ganhar um amarelo, na hora que nós mais precisarmos de ti, tu vai estar afastado do jogo, né? Aí o outro bota uma máscara para comemorar o filho lá, o super-herói do filho, na hora que faz o gol. O outro dá uma cambalhota, estoura o joelho. Quer dizer, não tem uma disciplina, e futebol tem que ser tratado profissionalmente e com procedimentos. Ou seja, qual é o procedimento? Ninguém faz nada diferente. Não dá para conceber um jogador ganhar um cartão amarelo sentado no banco depois que saiu do jogo, porque foi xingar o juiz. Não, o jogador não tem que xingar o juiz, ainda mais na condição de reserva ali, ou no banco. Numa partida decisiva. Em partidas decisivas, não é? Caramba, brincar com a sorte. O Galhardo, na partida anterior do Campeonato Brasileiro, ganhou um cartão amarelo porque estava no banco e foi xingar o juiz. Ou seja, né, não tem comando porque diga, olha, não queremos isso, isso e isso. Aqui não se admite isso, isso e isso. Ou seja, não tem um pulso forte. Alguém que chute a porta do vestiário e diga como é que a coisa tem que ser feita. Gaira, essa questão que tu colocas aí sempre me chamou muita atenção. Eu acho uma atitude bizarra dos jogadores fazerem o gol e tirarem a camiseta. É justamente, o patrocinador da camiseta, aqui no caso do Internacional Banrisul, não é isso? Isso. Internacional e Grêmio Banrisul. O patrocinador é um momento em que o jogador vai ser filmado, ele vai passar para todo mundo, ele vai aparecer, e o patrocinador precisa aparecer nesse momento. Então, é um desrespeito ao patrocinador. Fecho totalmente. É um desrespeito ao clube. Já manifestei isso aqui na bancada. Exatamente. É no momento do patrocinador, aí aparecer, ele tira a camiseta, joga longe. Aí que o patrocinador fica com engrandece. Sutiãzinho de jogador de futebol. Verdade. Né? E aí o patrocinador que pagou melhor, por isso que os clubes do interior têm grande dificuldade de conseguir patrocínio. Só quem trabalha em clube do interior, como a Avenida de Santa Cruz,
sei lá, o Bagé... Gaúcho de Passo Fundo. Gaúcho, não, o Gaúcho não tem mais, não. Ferro Carril de Uruguaiana. Ferro Carril de Uruguaiana. Tem o Guarani de Bagé também, né? Ferro Carril de Uruguaiana. Bom, eu digo, esses clubes, a romaria que fazem os diretores para conseguir qualquer patrocínio, assim é dupla Grenal, porque as escalas são maiores, são valores muito maiores. E aí, o Silvio tem toda razão. Na hora do gol, que tem que mostrar para o mundo inteiro ali que o cara está correndo ali com a camiseta do patrocínio, o cara tira a camiseta e joga longe. Camiseta do clube e do patrocinador. Quer dizer, isso falta pulso no vestiário. Não tem que ter uma penalização. Eu acho que teria que ter uma penalização. Olha aqui, quem tirou a camiseta vai ter uma punida com tanto por cento do salário. Porque é uma forma de tu educar o camarada. Eu acho que teríamos várias formas de fazer. Mas mais é o pulso do diretor de futebol dizer, não, isso não vai acontecer aqui dentro do clube. Isso não se admite. Né? Eu acho assim, os torcedores do Internacional devem estar extremamente arrependidos da última eleição. Tinha José Aquino de Camargo, desembargador, uma postura, um homem que está hoje aposentado, abre portas, tem um relacionamento de primeira grandeza, e eles simplesmente derrotaram de maneira contundente o José Aquino de Camargo, aí botaram o seu Barcelos lá. E aí deu nisso aí, né? Diz que é politicagem no interior, todos os cônsulos do interior são do pessoal. O Pátio derrubou o Aquino, né? O Pátio derrubou o Aquino. O Pátio derrubou. Isso foi um erro dos grandes clubes, tá? Tirar do conselho deliberativo as eleições do clube e passar a fazer uma adaptação no estatuto do clube, passando, né, dependendo da votação das cláusulas de barreiras dentro do conselho, indo para o pátio, 2 candidatos que passassem por essa cláusula de barreira. Aí vai lá para o pátio, aí a politicagem, aquilo, e né, é a torcida organizada votando. Esse pessoal é no calor, é emoção, eles não sabem escolher o que é melhor para o clube. Não, Silvio, também não é, quando se fala em pátio, se imagina um torcedor como nós, assim, indo lá com o filho votar, mas existe toda uma torcida organizada que negocia cotas de ingresso, que negocia ônibus para acompanhar o clube, que negocia mordomias, e que ganha dinheiro por isso. Vende ingresso, tem comércio, vende camisas, mantas e um monte de coisa. Então tem todo um interesse que não é o do torcedor comum. Né? E isso que faz com que a eleição fique viciada, né? Que acha mais o interesse do torcedor do que do clube, né? Eu, prestando atenção nesses pênaltis aí, por exemplo, o Galhardo bateu, eu me lembro da Copa do Mundo com o Tafarel no gol, aquele pênalti me lembrou daquela época. E queria dizer para ti, Algair, não tenha medo do Flamengo, porque não pensas tu que o Renato lá do Flamengo vai fazer o que fazia aqui no Grêmio. Lá, se ele perder 3, 4 partidas, ele já está fora. Aqui ele é um Deus, tem estátua, tem tudo. Pode ficar tranquilo. 3, 4 partidas. Pode ficar tranquilo que lá é diferente. A torcida do Flamengo já não gosta dele também, que ele fez o gol de barriga, uma vez gozou da torcida. Tem tudo isso aí, espera para ver. Não, mas eu acho que o Renato vai se dar bem no Flamengo, porque o elenco fechou com ele. Já deu para ver nos primeiros jogos ali. O Renato tem a malandragem do Carioca, ele sabe entender aquela boleiragem toda, e eu acho que ele vai se dar bem ali. E aqueles jogadores do Flamengo que são malandros, ele não sabe que mais malandro do que eles foi o Renato. O Renato sabe as coisas. Não, e também um dos motivos do insucesso do Rogério Ceni é que ele queria treinar em 2 turnos, e a gurizada não aceitou. Ele queria treinar fundamento, chute a gol, bater pênalti. Aí os Arrascaeta da vida não aceitaram, disseram que não precisam disso. Então ele quis impor algumas coisas de método que a boleirada não aceitou. Então ele se queimou com o grupo todo. O Renato já vai treinar depois das 2 da tarde, vai ter praia de manhã, já vai ter um outro esquema diferente. Então vai se dar bem com o grupo. O Renato vai levar a turma para a praia para jogar futebol. Ele pode... de manhã eu treino leve, ele pode se dar bem com os jogadores, mas a torcida... mas enquanto estiver ganhando, a torcida está junto, né? Muito bem, vamos adiante então. De futebol tá bom. Vamos aguardar aí as partidas de final de semana, né, Campeonato Brasileiro, e ver como é que se comporta a dupla Grenal neste final de semana em relação ao Campeonato Brasileiro, tá bom? Porque Copas não tem mais, tá? Sul-Americana, nem tampouco Libertadores da América, tá bom? E para uns não tem nem Copa do Brasil. Tem um pessoal do litoral aí muito triste, uns até me telefonaram, pô, Silvio, o que aconteceu?
Tem um casal lá no litoral que está assim, desesperado. Não tem lençol que chegue. Tá. Porque e lenço. Não, lenço já foi, é lençol já. É triste perder uma classificação dessa, nestas condições, viu? Porque isso é um jogo... Não está falando do Ubajara, né? Não, o Ubajara faz tempo que não conversou. Imagina, eu fiquei triste ontem com a derrota do Inter, imagina os colorados. Eu nem sei, olha... o Silvio, né? O Ubajara está em Porto Alegre, eu acho. Tá. Não, então não estaria na praia, né? Não. Tá. Então vamos falar agora de quem? Do grande Banco do Sul, o banco do nosso coração, o banco estatal que dá resultados, balanços altamente positivos e taxas absolutamente civilizadas. Mensagem desse grande banco, Banrisul: o agro é o nosso chão. É o Banrisul, né, fomentando aí o agro, né, é a sustentação, né, da nossa produção primária. Então, o agro é o nosso chão, a mensagem está aí do Banrisul. O agro é o nosso chão. Por isso é que a gente sabe que o agronegócio precisa de soluções completas, como uma conta exclusiva para quem é produtor rural ou agropecuarista, ou meios de pagamento, canais de autoatendimento e serviços que facilitem o dia a dia, porque quem produz quer mesmo é manter o foco no crescimento do seu agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Muito bem. Vamos agora falar do Armazém do Queijo Empório Gourmet, padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre. Olha só que maravilha. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital, que foi trazido essa maravilha, esse sabor da Serra Gaúcha para a capital, por essa figura que está aí na sua tela, João Tumeleiro Neto. Ele é implacável, ele é um baita gourmet, um grande cidadão, chefe de família, né? É um amigão, tem uma personalidade maravilhosa e sabe tudo de gastronomia, né? É por isso que eu digo, é um grande gourmet e trouxe essa maravilha para Porto Alegre, que é o Armazém do Queijo Empório Gourmet. Parabéns ao João Tumeleiro. E olha aqui, minha gente, onde é que fica então o Armazém do Queijo? Fica na rua Murilo Furtado, 254, em Petrópolis, tá? Aberto de segundas ao sábado, das 9h30 às 19h30 horas. Domingos e feriados, fechado, descanso do pessoal. O site é armazendoqueijo.com.br, está nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, e os telefones, né? Lá está aí na sua tela, né? O 33, eu tenho aqui 33920085 e também temos lá o WhatsApp, o 980207107. Olha aqui o prato do Armazém do Queijo dessa sexta-feira, que bombou, eu acho que não tem mais nada para amanhã, se alguém quiser, foi exatamente o filé parmegiana coberto com queijo, mussarela, molho de tomate, finalizado com parmesão, tá bom? Então, sensacional. R$ 45,00 o prato, o qual serve em média 2 pessoas, e é composto por 2 filés à milanesa. Então, o número era limitado, não sei se tem ainda. Aí nós temos brusquetas, pizzas maravilhosas, deliciosas, espetaculares também. Então, só coisa boa no Armazém do Queijo Empório Gourmet. Vinhos, espumantes, champanhes, produtos importados, queijos frios, massas italianas, para comer ajoelhado. Só produtos de primeira grandeza você encontra no Armazém do Queijo Empório Gourmet, na Murilo Furtado, 254, em Petrópolis, estacionamento tranquilo, né? Segurança e um atendimento de gente que conhece o ramo, tá? Só competência total. Armazém do Queijo Empório Gourmet. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Instituição de Previdência Complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade, sede no Centro Histórico, Avenida Praça Otávio Rocha 65, telefone 51-3228-1999, o site é aspecir.com.br. É uma empresa centenária, que ela traduz a segurança de uma família, especialmente na hora de uma necessidade qualquer aí que possa, né, estabelecer-se no seio familiar. Aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. E o Sucos Petri, na nossa bancada, todos degustando aqui ao longo de 28 anos, Sucos Petri, uva, laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes, que é a bebida de todas as estações, né, minha gente? Uva laranja, 100% natural, é o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Aí, o Suco Petri, é o mais vendido, o mais consumido. Eu queria esse suco aí, sabe onde? Suco Petri, laranja, especialmente, nos Estados Unidos. É assim uma loucura, minha gente, porque o americano consome sucos uma barbaridade, especialmente o laranja, né? Você entra em qualquer delicatessen, qualquer supermercado, o que mais tem, o que mais o americano consome, degusta, é suco de laranja.
Tem várias marcas, né, grifes lá de sucos de laranja. Imagina chegar um Petri, nenhum se compara a sucos Petri, pela sua natureza, né? Porque ele é 100% natural, sem conservantes. Então, tá aí. Vamos falar agora da auxiliadora predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones da auxiliadora predial. Aqui em Porto Alegre é o 51 32 16 6100. Lá em São Paulo é o 11 23 48 4000. Então, te liga com a auxiliadora predial. Administração de condomínios, compra e venda de imóveis, carteira de aluguéis, tudo com a auxiliadora predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo, tá bom? Lá em São Paulo eu disse, né? O telefone é o 11 23 48 4000 e aqui em Porto Alegre é o 51 32 16 6100 e o site é auxiliadorapredial.com.br. Muito bem. Silvio Lopes. José Silva, chegou agora uma informação pelas agências de notícias que a Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação recorrendo da decisão do ministro ou do membro, do integrante do Supremo Tribunal Federal, o Fachin, contra anulando as condenações do ex-presidente Luiz Inácio que foram feitas pelo Fachin. A Procuradoria-Geral da República acha que esses processos deverão continuar e o ex-presidente Lula, pagar por isso. Entre os processos está o sítio de Atibaia e o dinheiro que foi desviado para o Instituto Lula. Entre vários processos que o ex-presidente ainda está tendo na sua vida de homem público. Essa ação é importante, né, porque eu não sou advogado, mas eu acho que ela vai deflagrar uma situação agora diferente do que vinha acontecendo e principalmente poderá trazer uma ameaça à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para a eleição do ano que vem. A partir de agora, vamos ver o que vai acontecer, José Silvas. Eu acho que o Lula, independente de qualquer situação nesse campo, do Judiciário, do Supremo, ele não será candidato em 2022. Ele não tem estrutura para isso. Ele não vai ter eleitor para isso. E quando sentir o Partido dos Trabalhadores e o próprio Lula, mão grande, ele vai declinar da sua candidatura. Talvez os partidos de esquerda encontrem um outro nome, mas dificilmente há quem diga, porque o pessoal tem que saber que as avaliações que fazem o Datafolha, etc. Isso é tudo, minha gente, é manipulado. Hoje, Jair Bolsonaro, se fizesse uma eleição hoje, ele ganha em primeiro turno. É que isso aí a grande mídia não conta. A grande mídia não conta. Então, esse é o quadro, é a real. Essa é a real. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, não acredita. Espera as eleições, vocês vão ver. Fala, Silvas, é bastante complicado que o Silvio está nos colocando aí, esse assunto. Porque a gente, como eleitor, se sente muito mal. Porque acompanhou todo aquele trabalho feito pela Lava Jato, e minucioso, com critérios, nos tempos, né, com os recursos, com tudo que foi feito. E agora a gente vê até o Gedel ser absolvido. Aquele dinheiro, 54 milhões ali, que não é fácil alguém que juntar 54 milhões. Dentro de casa, no apartamento? Num apartamento emprestado ali para ele, né? Só para colocar o dinheiro. Em Salvador. Daqui a pouco o que vai acontecer é que nós vamos ter que devolver 54 milhões com correção e juros aí para ele e pedir desculpa ainda por ter privado ele desse tempo do dinheiro. E outros, né? Os Cunhas da vida. E o próprio Lula, né? O próprio Lula, se as condenações forem suprimidas, ou seja, se houver anulações, ele vai entrar com recurso também, nós vamos ter que pagar, vai ser um processo bilionário. É, bem possível. E aí também, todo aquele time de deputados que se elegeram na onda do Bolsonaro, com o mesmo discurso, aproveitando o discurso, que não precisou esperar um mês ou dois, já estavam votando contra o que o governo precisava para tocar o país. Então a gente fica numa confusão tremenda, saber o que vem nas próximas eleições, né? O que a gente pode acreditar. Está aí o governo Bolsonaro aí tentando fazer o que pode aí e tendo que fazer algumas alianças que não eram o que desejava também. É muito complicada a situação para as eleições de 2022, né? Eu também acredito, concordo com o que o Silvas disse,
Eu acho que o Lula não... Eles sabem, nenhum partido se lança uma candidatura... Ele não consegue aparecer, rapaz. Ele aparece em qualquer ambiente, aí ele é vaiado, ele não tem espaço. Já estaria viajando no Brasil... Não tem prestígio nenhum. Para ter apoio, ele não quer viajar para não ter vaia, né? O eleitor não é mais bobo como era antigamente, ignorante. O pessoal está valorizando seu voto. E hoje, com as redes sociais, é muito fácil de rastrear tudo, Essa é a questão, né? As redes sociais, né, José Silva? Lembra que antes das eleições, nós conversávamos sobre a questão da função, do papel das redes sociais no modelo político, na sociedade brasileira. E as redes sociais, neste processo político, elas foram fundamentais. Né? Porque, por exemplo, quem só vê a Rede Globo tem uma visão completamente distorcida do governo. Ela não tem visão, ela sabe o que ela enxerga, mas não diz. Exatamente. Então, quem vê assim, as redes sociais, o que está sendo feito de obras no Norte e no Nordeste, estradas que antigamente centenas de caminhões ficavam atolados. A economia nacional está maravilhosa, a economia, a produção. Então, isto não é valorizado. A indústria. Exatamente porque o interesse da grande mídia é o interesse financeiro, porque acabou a teta do governo, essas coisas todas. E ela defende, na verdade, um processo socialista, porque ela se nutre desse processo socialista. Para ter uma ideia, José Silva, a taxa de rentabilidade dos bancos, até o presidente Lula sair do governo, até a Dilma, que representa o mesmo partido, a mesma ideologia, quando eles assumiram, era de 5% a taxa de rentabilidade dos bancos. Quando eles saíram do governo, a taxa de rentabilidade dos bancos, que eram demonizados pelo PT, demonizados pela esquerda, chegou a 17%. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto o governo Lula e Dilma. Então, é preciso, a sociedade, ela não é mais boba, ela começa a perceber isso. Começa a perceber o que foi o flagelo da economia brasileira, o que foi o flagelo. A Argentina está aí agora, está vendo, lá em Uruguaiana, está dando invasão de argentinos. Os caras estão correndo da fome, da falta de liberdade, da perseguição. Quer dizer, esses são os genocidas que aqui são aplaudidos por uma certa camada da população, que é uma população inconsciente, que não tem a mínima responsabilidade consigo mesmo, porque, afinal de contas, nós estamos lidando com problemas do Brasil que são da nossa geração e da nossa futura geração. Joaci Casagrande, Paulo. Olha, eu queria dizer o seguinte, é que a esquerda está apavorada. Preste atenção, por exemplo, quando houveram, no tempo do Sérgio Moro, que houve a Lava Jato, imagine você se lembra, quanto dinheiro trouxeram de fora para dentro do Brasil que tinha sido roubado. Quanto dinheiro? E depois o que acontece? É que o Supremo Tribunal Federal, vocês prestem bem atenção, são todos, a maioria, que agora está mudando, está entrando novos ministros, são contra o Bolsonaro. Vocês já prestaram atenção? Agora com essa CPI também, que está ali com aqueles 3 caras, que o Bolsonaro chamou de 3 patetas, chamou muito bem, entendeu? Eles querem sempre, eles procuram pressionar o Bolsonaro, porque eles sabem que eles vão perder. E o que ocorre, por exemplo, o Lula tinha sido processado, né, numa série de processos, agora entrou o Fachin e outros ali, revogaram aqueles processos. O que é? Que eles querem fazer com que ele tenha a disponibilidade de concorrer. Eu até gostaria que houvesse essa bipolaridade, esquerda e direita, e que o Bolsonaro concorresse contra o Lula, para que o povo brasileiro, por exemplo, chegasse à conclusão que realmente a direita e Bolsonaro é que manda no Brasil atualmente, e que se nós não estivermos com o Bolsonaro, nós vamos cair no quê? Nós vamos cair numa Cuba, que esse dia está pedindo liberdade e não deram. E também a Venezuela, a mesma coisa, e não deram. Por quê? Porque o exército foi ali com seus tanques e amassou o povo. Isso aí que é isso aí que eles querem, mas aqui eles não vão conseguir. Vocês prestem atenção que vai dar Bolsonaro novamente, e é isso que angustia a esquerda. Eles não se conformam e procuram de tudo quanto é maneira querer detratá-lo, fazer uma série de coisas, mas não vão conseguir. É isso que eu penso, e vocês prestem atenção que vai dar Bolsonaro novamente, e que eles não querem, isso faz um mal para eles muito grande. Então, é isso que eu digo, vocês prestem atenção que vai dar Bolsonaro novamente. Muito bem, vamos falar do CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que é referência no país, porque ele é o mais estruturado, né? A sua amplitude física, né?
sede é maravilhosa, o seu desempenho é extraordinário, né? A sua gestão é muito boa, é singular, e então se estabelece aí como CIE referência no país, Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, sediado em Porto Alegre. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, onde se estabelece aí rumos para jovens, né, que querem saber quais são mais ou menos as suas trilhas para prosperar nas suas vidas profissionais, através de grandes estágios, né, estabelecidos pelo Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. Veja aí. Muito bem, vamos falar agora exatamente da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Porto Alegre. Já parou? Olha só que mensagem passa aí. Alô, lojistas, empresários, né? Grandes negociantes aí. Olha aqui, já parou para ver quanto sua empresa tem para receber com dívidas em atraso? Tem empresas aí que tem um belo capital em atraso, aí, em dívidas, né? Não recebe. Para ajudar você, a CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para a recuperação de crédito e exatamente ideais para todos os tipos de negócios. Conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos. Acesse em cdlpoa.com.br ou ligue para 3017 8000. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para seu negócio. Olha só o que faz a CDL, né, em benefício, né, dos seus associados. É recuperação de créditos. Muito dinheiro, muitas vezes, a empresa tem, nem se dá conta, né, do seu dia a dia, e está lá com um belo capital que pode resolver várias situações, né, prosperar, investir a sua empresa com créditos que tem para receber. Então, se liga em CDL Porto Alegre, tá bom? Vamos adiante, falando do Barranco, subindo ou descendo a Protásio, o ponto de encontro, a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil, há 51 anos, no coração de todos nós gaúchos. O melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital de todos nós gaúchos, subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco, Barranquinho. Telefones lá no Barranco para a teleentrega, por exemplo, que está sempre em alta, né? 51 3331 6172, no Barranquinho é o 51 30 28 23 10. Né? Lá no Barranquinho está o Léo Piscine e o comandante-geral, o empresário Elcio Furini, comandando o Complexo Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro. Barranco, a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. E lá temos aí também vinhos maravilhosos, né, espetaculares, só coisa boa. E aquele ambiente maravilhoso do Barranco, né, onde os amigos se encontram, famílias, né, ambiente social, empresarial, político, tudo em bom tom. Lá estão sempre, né, assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, né, todos com um propósito único de que você passe no Barranco, Barranquinho, os melhores momentos da sua vida, tá bom? Oscar Algair. Silvas, ontem tivemos um dia muito triste, né? Não sei, deve ter sido debatido na bancada ontem, que foi o sepultamento dos dois profissionais de bombeiros, cujos corpos foram encontrados quase 10 dias depois do ocorrido, né? Sinistro. Do sinistro. O sinistro que também abalou muito a questão toda da estrutura do Estado ali, de órgãos importantes. Comoveu todo o gaúcho, né? Toda a comunidade rio-grandense, né? Pelo desprendimento desses dois bombeiros militares, né? Que deram as suas vidas, né? Em defesa da vida dos seus semelhantes. Né? Exatamente. A preocupação deles de que não houvesse mais ninguém dentro do prédio, imagino que tenha sido isso, né? E não tiveram nenhuma dúvida em adentrar ao prédio e tentar preservar as equipes que estavam trabalhando no sinistro. O Detran teve dois ou três andares afetados ali, eram setores vitais do Detran também. E a atitude do governador, achei muito assim, uma sensibilidade muito grande do governador, que desde o primeiro momento já esteve junto
prestando sua solidariedade a todos, né? E ontem fez uma manifestação muito bonita, né? Que nessa hora, assim, nada é bonito, né? Mas sempre é uma palavra de conforto que se precisa naquele momento, quando do sepultamento dos 2 bombeiros, né? Nós rodamos aqui a manifestação do governador Eduardo Leite, que esteve no velório, né? Juntamente com o Ranolfo Vieira Júnior, secretário da Segurança e também vice-governador. Foi importante a presença, né? Decretou luto oficial no Estado, né? Por 3 Isso faz dias. toda a diferença, né, Silvio? Bandeira meio pau. Ver que o líder do Estado está reconhecendo e junto, né? Tá junto na coisa ali. Na dor, levando o conforto às famílias, né? E aos colegas, né? E isso a gente tem como orgulho no Rio Grande do Sul, a Brigada Militar e os bombeiros também, que antes pertenciam à Brigada Militar, agora é um órgão separado, mas o empenho que essas pessoas da segurança pública, também a Polícia Civil, assim, às vezes com as condições mais adversas, até questões de remuneração não são as melhores, as condições de equipamento não são os mais adequados, mas a gente nota que no Rio Grande do Sul, pelo menos, que é onde a gente vive, existe uma entrega total desse pessoal, né? Um profissionalismo assim Uma coisa incrível, é uma doação. Essa é uma atividade de extrema profundidade, né? No que diz respeito ao sentimento humano dessas figuras que fazem o combate ao fogo, né? Que normalmente são situações absolutamente trágicas. Imagina um edifício, né, incendiando, né? Esse ainda era um edifício que, a rigor, tinha gente, funcionários que conseguiram evacuar, saírem do prédio, né? Esses bombeiros que perderam a vida, eles foram atender a ocorrência, né? Um, inclusive, não estava nem trabalhando aquele dia. Foi um desprendimento absoluto, tanto que ele já era condecorado, já tinha ganho medalhas, etc. e tal, por seu desprendimento na atividade. A atividade de bombeiro, como tantas outras, do policial, dos brigadianos, é uma doação, né? Uma doação, porque o sujeito sai de casa, se despede da sua família e nunca sabe se volta, né? Dependendo da situação, não sabe se volta. Brigadianos, policiais, bombeiros, né? Todas essas pessoas que trabalham no risco, né? Junto à criminalidade ou ao risco de um incêndio, né? De um sinistro como esse que aconteceu no prédio da Segurança Pública do Estado, sede, né? Da nossa Secretaria da Segurança. Há profissões, né, José Silva, há profissões, e é o caso dos bombeiros, que exigem que haja a vocação do cidadão, a vocação do ser humano para ter essa profissão. Por exemplo, Max Weber, ele dizia que, fazia uma análise sobre a questão ciência e política, né? Ele dizia que o bom político é aquele que vive para a política e não aquele que vive da política. Viver da política, está cheio aí, né? Tem 90%, 99% dos políticos vivem da política. Usam a política para benefício próprio ou de seus grupos, independente do que possa acontecer. E outros não, que são vocacionados, como eram esses 2 bombeiros, eram vocacionados. Eles viram ali o perigo, viram que ali era a manifestação que eles tinham que fazer daquilo que é a vocação deles, e eles foram com esse desprendimento, como tu colocaste muito bem este termo, José Silva, para fazer aquilo que era a vocação deles. Então é dessas pessoas que nós temos que nos orgulhar. Mas independente disso, José Silva, eu me lembro que a Boate Kiss, lá em Santa Maria, em 2013, ela trouxe uma série de lições para nós, que não foram apreendidas. Por exemplo, assim, esse prédio que estava lá, que é o prédio do governo do Estado, ele não estava com os alvarás, não estava com o licenciamento todo em dia. Então, nós precisamos também cobrar de todas as autoridades, seja lá a prefeitura, governo e tal, cobrar que não só a iniciativa privada, aqui temos um empresário, o Dr. Algayer, e nós sabemos muito bem, eu dou consultoria para várias empresas, o quanto é difícil, né, uma empresa estar ok e poder abrir para começar a trabalhar, ou manter a sua atividade, se ela não tem um item sequer satisfeito pelas exigências do poder público. Então, tem que valer isso para a empresa pública, tem que valer para a empresa privada. Então, nós temos esse alerta, nós temos sempre que fazer, independentemente do que aconteceu, de estarmos chorando essas almas que se foram e tal, mas, na verdade, nós temos que ter o processo de aprendizagem e evitar que no futuro aconteçam essas coisas, que são coisas evitáveis. Portanto, se é coisa evitável, nós temos que ter o nosso despreendimento também de fazer exigências e que a lei seja cumprida por todos. O médico psiquiatra Joacir Casagrande, Paulo, faz uma análise dessa situação toda. Eu gostaria de dizer o seguinte, inicialmente eu trago aqui a minha solidariedade
aos familiares do Tenente Almeida e os familiares também do Sargento Munhoz, que doaram as suas próprias vidas no sentido de salvar os seus próprios colegas. Eu acho que essa abnegação é algo assim que não existe algo que possa superar. Eu diria mais ainda o seguinte, eu tenho um carinho todo especial pelos bombeiros. Eu, quando era menino, na minha terra, em Criciúma, que eu via aqueles caminhões de bombeiro, aqueles caminhãozinhos de crianças pobres, tudo, eu queria ser bombeiro. E até hoje eu tenho um carinho todo especial. O próprio jornalista José Silva também conviveu com o capitão Vinícius do Corpo de Bombeiros, filho do coronel Ilander também. A gente vê que são pessoas abnegadas, que dão tudo de si, sem esperar assim, uma contrapartida. Então, nesse sentido, eles que se doaram, eles que doaram a sua própria vida em prol dos seus colegas, em prol de todas as pessoas que pudessem passar naquele momento ali também e pudessem também vir a morrer. E vocês veem o seguinte, o papel do bombeiro é o papel fundamental. Vocês se lembram das torres gêmeas lá dos Estados Unidos, de Nova York também? Vocês sabem quantos morreram ali, quantos bombeiros doaram a sua vida ali? Mais de 300 bombeiros. Então, para você ver que essa atividade, que esse desprendimento de doar de si antes de pensar em si, não existe tão grande como nos bombeiros. Então, aqui, eu quero me solidarizar com a família do tenente, do sargento, e dizer também ao governador do estado que ele teve um papel fundamental também, trazendo esses 3 dias de luto e procurando, ele disse que agora está procurando ajeitar essa situação também dos bombeiros, negócio de anti-incêndio. Eu acho que isso aí tem uma atitude muito importante dele e também do prefeito Sebastião Melo, que a gente escutou ele falar a respeito desse acidente e que também vai tomar medidas no sentido de resolver essa situação, de minimizar e até resolver a mesma situação. Muito bem, vamos fazer um intervalo aqui nos nossos comentários, né, na nossa jornada aqui do programa Atividade de hoje. Tem um torcedor colorado que diz assim, José Silva, eu sou um torcedor que estou doente, eu sou doente pelo Internacional, estou doente com o que aconteceu ontem. O vexame que o meu clube pagou. Os atletas que nós tínhamos a maior esperança pipocaram. E ele manda aqui uma mensagem, que eu acho que essa mensagem, inclusive, é de algum negócio do Grêmio, mas o torcedor colorado, João Manuel Matos, torcedor doente do Inter, e isso ficou doente com a eliminação do Internacional. Ana, mostra aí esse que mandou o João Manuel Matos, torcedor enlouquecido do Esporte Clube Internacional. Aí, então, o que ele diz ali? Não era cerveja, era pipoca, esquentou, estourou. Está ali o Edenilson e o Galhardo, né, com o cabelo amarelo, mas dizendo que pipocaram. São as pipocas. Pipocaram. Pipocaram. Lamentavelmente, foram os dois que determinaram a queda do Internacional, né? O Edenilson, durante o jogo, me erra um pênalti. Não erra. O goleiro bateu mal, vamos assim dizer, né? Porque ele tem sido efetivo, né? Ele era o grande batedor de pênaltis, e ainda do Internacional, mas ontem não foi feliz. O goleiro do Olímpia defendeu. E o Galhardo, o último que podia empatar e ter mais uma série de penalidades, mandou lá para a arquibancada o seu chute, em vez de mandar a gol e fazer o gol, né? Porque daí daria essa condição de fazer uma segunda sequência, né? Sabe que essa questão do cabelinho amarelado, sabe o que é isso? Isso é um contrato com a Brahma. Então, contrato com a Brahma. Por isso que diz ali, né? Cerveja. Então, alguns jogadores estão sendo escolhidos e aceitam descolorir o cabelo ou pintar, não sei como é que funciona aquilo ali. Mas existe um interesse comercial particular do jogador em prol do conjunto do clube, né? E do time, né? Tá bom. Mas, Algar, já que tu falou, por exemplo, em pipocar, eu, quando prestei atenção ali, o cabelo parece que tinha pipoca na cabeça. A ideia é essa. É pipoca. Pô, falou de cerveja, dá mais para pipoca do que eles para ali cerveja. fizeram tipo uma charge com pipoca. Sim, fizeram porque o cabelo está descolorido, está amarelo. Tá. Mas só para não perder o ponto aqui dessa questão do sinistro, Sim.
Eu quero dizer o seguinte, que nós temos também no Corpo de Bombeiros, que existe muita reclamação sobre isso, análise dos projetos e PPCIs. Só que eu, como empresário, eu enxergo que a gente tem um Corpo de Bombeiros que analisa os projetos e eles estão muito adiantados nisso. Já houve no início dificuldades para interpretar, cada um tinha uma interpretação diferente, mas hoje o trabalho do Corpo de Bombeiro para licenciamento de prédios, ele tá de excelência. Tá? Nós tivemos agora recentemente o Fly, que aqui a gente divulgou bastante na bancada. Sim. Foi muito, vamos dizer assim, a gente notou um trabalho de muita qualidade por parte do Corpo de Bombeiro, nas exigências de corrimão duplo, saídas de fuga, sistemas de alarme de incêndio, reservatórios para hidrantes, bombas. Olha, um trabalho muito bom. O que acontece com o prédio público? São prédios muito antigos e essa legislação ela é feita para os novos prédios. Então, para colocar um prédio antigo dentro da legislação, a dificuldade é muito grande, até por parte da adequação do Corpo de Bombeiros em adequar um projeto para isso. Fazer quase que uma tubulação externa. Porque escadas muito estreitas. Portas corta-fogo. Câmeras. Corrimões, iluminação. Tudo isso. Portas têm que ser invertidas, abrirem para a rua. Então, num prédio que já existe, que tem 70 anos, 60 anos, fica mais difícil o trabalho, mas mesmo assim o trabalho é muito minucioso por parte. Eu não tenho queixa nenhuma porque eu acompanhei e vi que é um trabalho muito qualificado por parte dos bombeiros. E outra coisa, os bombeiros eles estão muito ágeis, tanto na análise dos projetos, quanto na aprovação depois do projeto executado. Tá? Que antes era muito demorado esse trabalho, até por falta de efetivos, por falta de pessoal qualificado, mas hoje eles estão muito bem preparados. E a dificuldade que está hoje é adequar um prédio público, que é muito antigo, que é de uma época que ninguém nem pensava nisso, para colocar ele dentro das normas atuais. Tá? E esse prédio que teve o sinistro, isso foi feito em 2018 e foram solicitadas algumas adequações que, pela morosidade das licitações para executar, teria 3 anos para ser executado. Né? Então, foi contratado agora recentemente e a empresa que ganhou estaria no segundo, precisava de 6 meses para executar, ou 5, se eu não me engano, e estaria no segundo mês de execução desse plano. E não digo que isso tenha... O não ter feito isso pudesse ter evitado o sinistro, porque foi uma coisa que ninguém imagina, um prédio que queimou em questão de 1h30. Um prédio com 9 andares ou 10, se não me engano, né, Silvio? Sim. Então foi uma coisa muito rápida, muito material combustível dentro. Pode dizer histórico, né? Ele foi aviação férrea, né? Isso. Então não dá para procurar assim culpados, faltou isso, faltou aquilo. Foi um acidente, realmente. Poderia ter contornos menores, talvez, se tivesse executado o plano, eu não acredito nisso. Estava em execução, estava em adequação. Estava no segundo mês de execução. Tu que é empresário da construção civil, eu moro num prédio de 6 anos. É novo, prédio de 6 anos. Teve que ser feita a renovação do PPCI. Olha, é um sofrimento. Foram lá os bombeiros, uns 4 ou 5, bombeiros também, sargentas. Sim, a equipe... equipe, gente educada, diplomática, mas... Mandaram trocar portas corta-fogo, mandaram trocar, corrimões, mandaram botar vários, inverter portas que abrem para dentro, tem que abrir para fora. Por causa mas é que a legislação também muda, né? Sinalização. Sim, exatamente. Então, veja bem, num prédio novo, para fazer a renovação do PPCI, já é uma dificuldade. Custou tudo isso. Agora imagina um prédio de 60 anos. Exatamente, essa é a dificuldade. Então, e custo, né? E caro, né? Caro. Às vezes central de incêndio, tá? Central de alarme, todas essas coisas aí, eles mandaram, teve que se botar tudo novo. E isso num prédio que o síndico pode chamar no outro dia, fazer uma cotação de preço e contratar e em 10, 15 dias está fazendo. Num prédio público já tem toda uma licitação, empresas que têm que se candidatar, é mais moroso. Sim, tem que ser feito isso aí tudo com empresas credenciadas pelo Corpo de Bombeiros. Pelo Corpo de Bombeiros também. É verdade. Isso tudo faz parte dos critérios que eles usam. E isso custa muito caro, tanto de trabalho quanto de custo financeiro. Vamos adiante, falando do Minuto Simers. Olha aí, Simers, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, comandado pelo seu presidente, Marcelo Matias.
O CIMER faz um alerta à sociedade. Projetos de lei estão autorizando doulas em hospitais e instituições de saúde. É o caso de Torres e Santa Cruz do Sul. Ainda não há regulamentação federal para esse atendimento pelo SUS. A desinformação pode confundir as gestantes e prejudicar o ato médico. O CIMER defende o parto seguro, com presença indispensável do médico obstetra, que dá segurança e bem-estar absoluto para a mamãe e bebê. CIMER, defender os médicos é defender a saúde. Grupo Zafari aí com a sua mensagem institucional, dizendo que a vida acontece quando a gente se encontra, verdadeiramente e verdade. Porque cada vez mais, eu sempre projeto aqui, por exemplo, Natal e Ano Novo, né? Um momento de grandes confraternizações, né? É um momento religioso, né? E o Ano Novo, a esperança que se renova sempre, né? Na virada de ano. E oxalá a gente, quando estiver nesse estágio aí de dezembro, final de ano, 24, depois 24, 25, 30, 31, primeiro, dizendo exatamente o que diz aqui o Grupo Zafari. A vida acontece quando a gente se encontra. Então, familiares, né, o ambiente social, o ambiente corporativo, todo mundo, né, confraternizando. Isso nós vamos chegar lá se você fizer a sua parte com alta responsabilidade em relação à pandemia e Covid-19. Então, vamos ver a mensagem. A vida acontece quando a gente se encontra. Grupo Zafari, 86 anos. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Adiante, falando de Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971, que comemora neste semestre a Vidrobox Blindex 50 anos, meio século. Então está aí a Vidrobox mostrando toda a sua pujança, a sua competência, a sua organização, né, e o seu espaço junto à clientela, né? A clientela exigente, né? Porque vidros para toda a obra, vidros para a construção civil, todos passam por Vidrobox Blindex, como assim, ó. Vidros temperados, Blindex, também com película de segurança de fábrica. Vidros duplos para controle térmico e refletivos de alta performance. Vidros duplos para controle acústico, mais conforto, sem poluição sonora. Vidros múltiplos, anti-vandalismo para lojas e vitrines externas. Vidros resistentes a projéteis, mais segurança contra a violência urbana. Tudo isso é Vidrobox Blindex. Telefone 51 3302 4343 e o site é vidrobox.com.br. Vamos adiante ainda, falando da bondade do cidadão, cidadã gaúcho, rio-grandense, que é exatamente estender a mão aos seus conterrâneos, seus semelhantes, né? Na hora da necessidade. A hora do frio, apesar de amanhã estar provocando aí, os termômetros estão estabelecendo até 27 graus aí, é um verão, né? Em pleno inverno, mas esse pessoal aí, e depois, segunda-feira, minha gente, a perspectiva é que tenhamos aí granizo, temporais e muita enxurrada, muita chuva. E aí essa gente que está na zona ribeirinha, os necessitados, chão batido, sem forro, telhado todo furado, é uma dificuldade. Eles não têm roupa, não têm alimentos, alimentos não perecíveis, cestas básicas, precisa. Todas as roupas que você tem aí no seu ambiente doméstico, né? seu closet, seu roupeiro, na garagem, colchões, eletrodomésticos, roupas de toda ordem, casacos, sobretudos, blusas, blusões, né? Calçados, calças, vestidos, roupa para criançada, para bebê. Dá uma examinada que tem muita coisa boa para fazer a doação. Esta é a campanha do agasalho. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, leia-se governador Eduardo Leite, assista a mensagem. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Silvio Lopes. Zé Silva, uma informação que deve preocupar o Algair, a tu mesmo e o Joaci, é que o Congresso Nacional está examinando vários projetos
para impor impostos sobre as grandes fortunas. Então prepare-se que esse projeto, além de vários projetos, parece que nesse segundo semestre, algum desses projetos vai ser pelo menos votado no Congresso Nacional. O que se considera grande fortuna no Brasil? 4 milhões e 900 mil reais. A partir de 4 milhões e 900 mil reais de patrimônio, o camarada já entra no rol daqueles chamados de possuidores de grandes fortunas. O que é para mim uma piada isso, porque 4 milhões e 900 mil ao longo de uma vida inteira, isso aí muitas pessoas, milhares de pessoas detêm esse patrimônio. Então, e mais importante, Algar, é o seguinte, essa questão, eu sempre acho que a sociedade sempre tem um segmento dela que é de ressentidos. Então, há um certo ressentimento em relação às pessoas mais bem-sucedidas. Por exemplo, quando o camarada tem uma grande fortuna, ele é um empresário de sucesso, aquele dinheiro dele não está embaixo do colchão. Ele está sendo aplicado, foi aplicado em obras, né, dá um emprego, gerou renda e tal. Então, ele é um camarada que faz um bem social. Aquela fortuna dele, ela foi abocanhada ao longo do trabalho e que ele dividiu com a sociedade. Então, os Estados Unidos, por exemplo, tentaram impor, lá na década de 50, um imposto sobre as grandes fortunas. Não conseguiram, exatamente por isso. Sabe por quê? Quando houve esta ameaça do Congresso americano, as grandes fortunas americanas saíram do país. Quer dizer, então, hoje, pela globalização do sistema financeiro, pela facilidade com que se tem de fazer negócios aqui, estando aqui, colocando dinheiro lá fora, é muito grande. O intercâmbio financeiro, o intercâmbio de mercados hoje é muito propício às pessoas à fuga de capitais. Ou você atrai ou você afugenta capitais. Então, eu não vejo no Brasil um momento como esse de adotar essa coisa. A não ser para aquelas fortunas de heranças grandiosas, tudo bem, são coisas específicas. A França tentou, há 5 anos atrás também, tentou impor esse imposto e acabou depois. Eu me lembro que era aquele presidente francês, não me lembro agora o nome dele. Não, foi antes do Macron. Ele... Como? Antes do Macron. Ele tentou implantar esse sistema e também a França deixou de lado porque ela sentiu que muitos capitais, muitas grandes fortunas iam sair dali. Porque atrás dessa grande fortuna, como eu disse, vai emprego, vai renda, vai geração de produto, empresas. Então o camarada não dispõe desse dinheiro líquido para estar ali, né, vivendo do mercado financeiro, como há tempos atrás existia no Brasil. Com uma inflação de 80% ao mês, aí sim, muitos empresários tiravam o dinheiro do mercado produtivo e aplicavam no financeiro. E aí viajavam pelo mundo todo porque tinham uma renda certa. Não é o caso hoje, a queda da inflação proporcionou isso. Você? Olha, eu acho que tem que ter, por exemplo, uma taxação sobre essas grandes fortunas. Vocês estão escutando na televisão, no rádio, jornal, o que está fazendo o Jeff Bezos? Quem ele é? Um dos homens mais ricos do mundo. E o que ele está fazendo? Está gastando milhões, pega 3 amigos, uma senhora de idade, e foram viajar a 100 quilômetros acima da Terra. Para quê? Para estar fazendo pirueta ali, fugindo da gravidade? Por que ele não pega esse dinheiro e não vai ajudar aquelas criancinhas pobres que estão morrendo lá na África, na Nigéria, por ali e tudo? Por que ele não vai fazer isso? Por que não vai ajudar a fazer escolas, hospitais, gente que está morrendo por falta de assistência? É nesse sentido que eu acho que tem que haver uma taxação. E aí, Algar? Olha, Silvio, eu já não concordo com o Joaci, porque eu concordo na linha do Silvio. Realmente, ninguém tem 4 milhões sobrando embaixo do colchão. Normalmente, ou isso aí está em imóveis, que está gerando alguma renda ou coisa do tipo. De empregos. Ou está gerando emprego, ou está investido na empresa dele, ou está investido em máquinas, ou está investido... alguma coisa diferente. E eu acho que no Brasil a gente tem que parar com essa questão de que penalizar o empresário, penalizar o bem-sucedido. Penalizar o rico vai ajudar os pobres. Então a gente tem Quem vai botar a mão bater a carteira do bem-sucedido é o governo, não é as camadas necessitadas. Não serão? Se for bem empregado ainda, né, esse dinheiro. Mas é difícil, né? Olha o patrimônio, olha os bilhões que vão agora para as campanhas. Mas já houve uma mudança também no imposto, na tabela do imposto de renda, que é aquela coisa, o empresário enfrenta N dificuldades, gera empregos, gera riquezas,
E no final, se sobrar alguma coisa, ainda entra um imposto de renda em cima ou uma taxação dessas para punir ele porque ele foi bem sucedido. Ou seja, ele conseguiu gerar Na verdade, já existe taxação alta. Eles querem impor um imposto ainda acima de 5%. Quer dizer, tá, mas como é que seria... Uma taxação. Esse projeto eu não conheço, mas se na verdade... Se o cara tem patrimônio em imóveis, isso eu não entendo. E as empresas também estariam... Eu não sei se é só patrimônio financeiro ou se é patrimônio geral. Financeiro e também patrimonial, né? A questão patrimonial. Eu estou para ver o governo que vai entrar e vai baixar imposto, né? Cada um que entra inventa uma maneira de aumentar, né? É forte, a carga é forte, a carga tributária é forte, o retorno para a sociedade é mínimo. E depois é o seguinte, vai favorecer aquele que sonega, né? Não é o que paga o imposto que vai... O cara sonega ou tira o capital daqui, né? Esse é o problema. Isso, as experiências têm comprovado isso. Eu acho que do ponto de vista, assim, digamos assim, sociológico, filosófico, uma filosofia como uma ideologia, é muito bem, mas só que na prática, o mercado real desmente isso. Quer dizer, as coisas, o ser humano, ele, de certa maneira, ele sempre vai buscar uma compensação naquilo que tiram aqui, ele vai buscar uma compensação ali. No mercado financeiro é assim. Nós tivemos investimentos em bolsa de valores aqui, quando começaram a taxar lucro sobre lucro, porque o lucro já é taxado antes da distribuição de dividendos, quando começaram a taxar aqui, esses capitais foram para fora e o Brasil perdeu. Então, essa é a realidade. A vida tem a realidade e a fantasia. É um pensamento muito imediatista, né, Silvio? É. Uma coisa... Ok. Então vamos falar do CCG. CCG Saúde não para de inovar. Cresce vertiginosamente, né, e contempla a expectativa de todos os seus conveniados. É um negócio fantástico, porque tanto pessoa física quanto o corporativo, que tem seus convênios com o CCG Saúde, está feliz da vida, né? É bom demais esse plano. A mais recente novidade é o POP Humaniza, o plano hospitalar mais acessível do mercado, com atendimento hospitalar no recém-inaugurado Hospital Humaniza do CCG, além de uma rede com mais de 20 clínicas próprias para consultas e exames. O POP Humaniza fortalece o modelo vertical de saúde do CCG e possui planos a partir de R$ 98,27 por mês. Se você queria um plano acessível, com um hospital completo para chamar de seu, vem para o CCG Saúde. Quer saber mais? Acesse o ccgsaude.com.br ou fale com seu corretor de confiança. Esse é o CCG Saúde. Vamos agora falar de Mar na Mesa. Mar na Mesa, quando eu digo isso, eu estou falando de Chihuahua, né, minha gente? Chihuahua, tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Está aí a fachada linda do Chihuahua, ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216, 1216, com seus pratos, seu cardápio. Maravilhoso, gostoso demais, né? Para todos os gostos, né? De quem aprecia os frutos do mar, Chihuahua, né? Tradição Chihuahua, comandado lá pelo João Careca. Avenida Teixeira Mendes, 1216, ali na Chácara das Pedras, né? Você desce a Nilo Peçanha, entra na Teixeira Mendes, que é a rua da Homem Company, na segunda quadra você está chegando no Chihuahua. Teleentrega 31056767, 31056767 e o site é chihuahua.com.br. Também quer fazer reservas ou teleentrega? Fala com a Cíntia e disca para o 51 31056767. Em seguidinha está taxiando aí no seu domicílio, chegando o seu pedido através da teleentrega do Chihuahua. Maionese de camarão, por exemplo, você vai ver aí. Você tem casquinhas de siri, muqueca de peixe, bacalhau mineiro, né? Temos lá bacalhau às natas, camarão adorê, maionese de camarão, camarão à baiana, camarão à grega, congro à milanesa, congro belle munere, bacalhau. É só coisa boa, tá aí os pratos gostosos para você se deliciar no Chihuahua. O Mar na Mesa, comandado por João Careca e também pela Cíntia, tá bom? Então, tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar, se liga com Chihuahua. Mais uma vez o telefone para reservas ou teleentrega, 31056767, 31056767 e o site chihuahua.com.br. Ali na Teixeira Mendes, 1216, na Chácara das Pedras, desceu a Nilo, entrou ali na Homem Company, um pouquinho antes do Iguatemi, entra à direita, é a Teixeira Mendes, 1216. Chegou
na segunda quadra, no Chihuahua. Chega lá, diz que é amigo do Silvas, paga e come à vontade. Aqui como é um espetáculo. Paga bem, né? É justo o preço lá, é bom. Não, o preço é justo, não é justo. preço é Não, se justo, come é muito verdade. bem lá, É olha, verdade. tem que tirar o Sou, chapéu. cliente O João assíduo, Careca é um né? especialista em frutos do mar, né? Não, eles fazem para ano um prato especial com camarão sem glúten. Que não vai, eles botam o creme de leite em vez de botar o molho branco, né? Eles trocam. Não, o João tem não é do cardápio, mas eles fazem O João pra tem ela, né? toda essa versatilidade, né? De acordo, às vezes, com uma necessidade, né? De um cliente, de saúde, alguma coisa. Já sabe, quando a gente entra na porta, já é sem glúten, então vai. Ele se adapta, ele se adequa. Encantando sempre a sua clientela. Vamos falar do Badesul, né? O Badesul é sustentáculo da nossa economia, né? Economia passa toda ela pelo Badesul. Desenvolvimento passa pelo Badesul. O Badesul dá valor para quem empreende e produz. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. É um sustentáculo do desenvolvimento gaúcho. Veja a mensagem. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. É a Elevato, Rede Elevato, o Grupo Elevato está aí bombando também, né? Sempre encantando a sua clientela, né? Decoradores, arquitetos, projetistas, né? Engenheiros, né? Construtores, aquele que faz a sua reforma, a sua construção, porque lá tem de tudo, né? Porque a Elevato diz o seguinte: sua casa, nossa causa. A Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil itens, produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas, nacionais e importadas. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, tais como spas, banheiras, tintas, aquecedores, louças, metais, laminados, vinílicos, porcelanatos, etc. Tem metais espetaculares também lá, sensacionais na Elevato, designs exclusivos, né, de grandes marcas, de grandes, né, indústrias de produtos para a construção civil, né, especialmente metais, são ótimos, as louças também com design moderníssimos, inovadores, tintas de primeira grandeza, spas para conforto do seu lar, da sua casa, enfim, só isso faz a Elevato. Telefones da Elevato, a matriz é o 51 31 03 94 93 e o geral é o 51 23 12 43 74 e o site é elevato.com.br. Veja a mensagem da Elevato. Quando você entra no Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Aí nós vamos para Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil, que é sediada em Porto Alegre. O seu telefone geral é o 51 30 12 80 90 e o seu site é vinhosdomundo.com.br. Você faz um tour pelo planeta, onde se produz vinhos. Você vai encontrar vinhos da África, por exemplo, estou dando um exemplo, lá do Canadá, né? Estados Unidos, Califórnia, enfim, do Chile, Itália, França. Todos os vinhos, grandes rótulos, você vai encontrar em Vinhos do Mundo Importador. De espumantes, champanhes, vinhos branco, tinto, rosé, delicatessen, acessórios para o seu bar, sua adega, só Vinhos do Mundo. Atendimento altamente qualificado nas suas 3 lojas. Combos, parcelamentos nos todas as bandeiras de cartões de crédito, se a compra é encorpadinha, pesadinha, Vinhos do Mundo leva no seu domicílio e não cobra absolutamente nada. Essa é a filosofia de Vinhos do Mundo, encantar a sua clientela. E preços lá no assoalho, né? Nesses combos, rótulos importantes, com descontos de 15%, 25%, 35%. Vinhos do Mundo Importadora, @vinhos.do.mundo, tá bom? Olha aqui, ó, lojas, vamos ver essa aqui. Avenida Cristóvão Colombo, 1493, Floresta. Estacionamento, segurança, só atendimento de primeira grandeza, gente especializada. Todo o elenco de Vinhos do Mundo é pessoal que conhece
o ramo. Vamos para a Alameda Alípio César 203, bairro Boa Vista. Aí, também com a mesma característica, estacionamento, segurança e atendimento extraordinário. Vamos agora para o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, as mesmas condições, a marca das lojas de vinhos do mundo, essa marca laranja, com a sua logomarca absolutamente na cor de vinho. Né? Então é Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. Muito bem. Fala, Joacir Casagrande Paulo. Eu queria trazer hoje aqui algo que, lendo nos jornais hoje de manhã, me deixou assim preocupado. É com essas pessoas idosas que estão se aposentando e, por outro lado, estou oferecendo para eles um empréstimo consignado. Mas, em verdade, é um verdadeiro embuste e que essas pessoas ficam enredadas. Então, o próprio banco, que agora apareceu o banco C6 Bank, tem que prestar atenção nisso para que não vaze informações, porque esses caras são muito espertos e vão para cima dessas pessoas idosas e dizem, olha, emprestamos 50 mil para o senhor, 30 mil, isso, aquilo, e depois e deixa a pessoa numa situação difícil, porque, em realidade, tem que vir os familiares para contratar advogado, ir na polícia, uma série de coisas. Então, é bom que os bancos também se antenem nesse sentido. E segunda coisa que eu queria falar aqui também é fazer um louvor aqui ao governador Leite por essa atitude que ele está tomando agora. Parece que vai designar 2 bilhões e pouco lá para o Porto de Rio Grande, que eu acho que isso é muito importante, porque tem uma empresa, Iara, que é uma empresa norueguesa, que traz insumo para a nossa agricultura gaúcha aqui, isso é muito importante. Tudo isso graças ao governador, que também está tomando providência nessas malhas rodoviárias. Isso é muito importante. Então, isso que eu queria falar a respeito de hoje aqui, de algo que eu tenho lido nos jornais, tudo, e me preocupa e gosto de trazer aqui a minha contribuição para que as pessoas de direito procurem tomar uma providência nesse sentido. E aí, Silvio Lopes? Zé Silva, o presidente Jair Bolsonaro está acenando para uma composição melhor no Congresso Nacional, porque, na verdade, é o seguinte, se nós observar desde Jânio Quadros, eu nunca esqueço Jânio Quadros como ele administrava o país, e ele dizia coisas muito francamente, né, que ele precisava dar caneladas na imprensa, dar pitos nos bispos e segurar os funcionários públicos e domesticar o Congresso Nacional. Esta era a visão do Jânio Quadros já naquela época, no começo da década de 60. Mas isso significa dizer o seguinte, que o modelo político brasileiro, o sistema, não impede, por exemplo, que um presidente... Hoje tiraram completamente os poderes do presidente da República. A Constituição de 88 implantou o chamado parlamentarismo branco aqui, porque tira o poder do presidente da República. Hoje, um juiz do Supremo Tribunal Federal, um presidente da Câmara ou do Senado, tem mais poderes que o presidente da República. Então, para poder governar, e neste momento, o caso do presidente Jair Bolsonaro, dever, pelo menos, evitado um processo de impeachment no Congresso Nacional, ele está se aliando ao Centrão que foi criado lá há muito tempo atrás, que era o setor do Congresso Nacional, que era mais maleável às negociações boas ou ruins, que fazia com o presidente da República no seu tempo devido. Então, a questão do presidente Bolsonaro ter escolhido Ciro Nogueira, que é um parlamentar já de mais de 40 anos no Congresso Nacional, é justamente para que o Ciro Nogueira possa fazer essa negociação com os deputados, para que o presidente possa também aprovar projetos importantes para o país. A questão toda, né, Algar, que se coloca é a seguinte, é como vai fazer isso. Eu me lembro que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá quando foi candidato a presidente, ele escolheu para vice-presidente, eu não me lembro o nome, mas era um empresário do PFL. Então imagina, o PT com o PFL. Era Maciel? Não, era Maciel, lá atrás, lá eu não me lembro o nome dele, era um empresário mineiro. E era do PFL, e o PT se aliou a ele exatamente por quê? Porque no Brasil o sistema político não permite que o presidente possa ter força, governar e colocar os seus projetos em evidência ou em prática, se não tiver esse alinhamento do Congresso Nacional. Mas eu volto a dizer o seguinte, não tem como fazer isso diferente. O presidente Bolsonaro está, na verdade, ele está
empacotado por esse processo todo e tem que fazer isso. Então a questão toda é saber o que fazer. Tem presidentes aí atrás que negociavam. O Fernando Henrique comprava parlamentares para o segundo voto, o segundo processo eleitoral dele, a reeleição. O Lula também negociou, pagou parlamentar. A questão é que o presidente Bolsonaro não deve cair nessa. Ele tem que fazer a negociação através de trocas que sejam éticas e morais. E essa é a questão toda. O presidente não vai conseguir governar se não tiver um Congresso Nacional que seja, pelo menos, simpático às ideias do governo. Oscar Algair. Era o José Alencar? José de Alencar, exatamente, José de Alencar. Era um empresário também muito correto e tudo isso deu uma credibilidade muito grande ao governo do Lula na época, né? Mas agora também essas imposições, né? Imposições que o Centrão coloca, né? E o Centrão é um partido que a gente sabe que tem intenções diferentes, às vezes, da coletividade, né? E isso, o Bolsonaro deve estar pesando bem o que está fazendo. Talvez não tenha muita opção, né, no momento, e ele tem que negociar com o Congresso, é uma coisa que ele não teve ainda uma abertura, embora venha de um passado de congressista, ele não conseguiu flutuar bem nessa negociação, né? Mas esperamos que a coisa venha pensando no coletivo, né, na economia brasileira, no bem-estar da nosso povo, que já está muito sofrido, né, Silvio? E a negociação do presidente com o Congresso é a mesma que acontece, por exemplo, com os governadores e com os prefeitos. Aqui a gente viu o governador Leite tendo que negociar com a Assembleia, e é esse o processo. Tem que ser. O prefeito Melo, a mesma coisa, na Câmara de Vereadores. Eles têm que ter uma composição capaz de dar sustentação política e, ao mesmo tempo, viabilizar um projeto de governo. Ele foi eleito para fazer um projeto, o Melo aqui, que foi um projeto liberal, um projeto de liberdade econômica, um projeto de respeito às liberdades. Tanto é que na pandemia ele teve muitos momentos em que ele refutou muitas ações aí vindas da questão da pandemia, porque ele tem uma visão diferente do que tinham, por exemplo, alguns próceres aí que acabavam, o ex-prefeito de Porto Alegre, que fechou Porto Alegre e acabou provocando a falência de milhares de centenas de empresas aqui em Porto Alegre, e hoje nós estamos pagando esse pato. Então o prefeito Melo assumiu com um outro propósito mais liberal, respeitando as questões sanitárias, mas também não fazendo lockdown, que não resolveu problema nenhum. Onde foi feito o lockdown, foi maior o número de mortes. Está aí os fatos para comprovar isso. O lockdown não deu certo. Então, a insistência no lockdown é que trouxe muito problema econômico no país, apesar da economia brasileira ter sido, né, Algair, digamos assim, bastante virtuosa e respondeu à altura. E hoje estamos numa situação bem melhor do que imaginávamos que poderia acontecer lá no começo da pandemia. Muito bem, vamos falar aqui. Fala, Joacir. Eu acho o seguinte, que o Centrão é o fiel da balança. Se nós da direita não nos abraçarmos com o Centrão, a esquerda vai abraçar e vai ganhar nas eleições. Então, quer dizer, mas tem que abraçar com moderação, não fazer como a turma da esquerda fez, com mensalões... Abraça, mas não beija. Pagando e tudo, isso aí não. Abraça, mas não beija. Agora tem o seguinte, quer dizer, prometer cargos, agora como levaram esse chefe da Casa Civil, tudo, entendeu? Isso é um agrado, como tu diz, mas não beija. Então, nessa situação, porque se a direita ficar de braço cruzado, a esquerda vai pegar. Eu acho que está muito certo. Falando de Paola, grupo de Paola comandado pelo empresário Paulo Jeremias. De Paolo Galeto, com sequência aqui em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Recanto Maestro, com atendimento presencial e delivery, teleentrega. Tem aqui também o Expresso de Paolo, aqui no Boulevard Laçador, em Porto Alegre, e também em Caxias do Sul, com atendimento presencial e delivery também. Horários de cada casa e mais informações sobre os serviços nas redes sociais, @AmoDePaolo e @Expresso de Paolo. Aí você fica sabendo todos os comportamentos, horários, né, de atendimento dessas lojas, onde tem, então, a sequência, né, do galeto de Paolo, que é o melhor galeto do país, sem dúvida nenhuma, né? Esse galeto aí, que está no Paraná, está em São Paulo, está em Santa Catarina e dominando todo o nosso Rio Grande aqui, né? Falou em galeto, falou de Paolo. Dá uma olhada na mensagem. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas.
E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. E vamos adiante então, vamos mostrar o melhor jornal disparado do estado do Rio Grande do Sul, um dos melhores do Brasil. O jornal que só mostra a realidade da notícia, a transparência da notícia, a verdade da notícia. Esta é a filosofia, do Jornal do Comércio, que se encaminha aí para 90 anos de história. Um jornal que tem na sua essência economia e negócio. Veja aqui, Oscar Algair, projetos residenciais lideram os investimentos na capital. Olha só que maravilha de informação. A capa do Jornal do Comércio sempre é otimista, é alvissareira. 8 dos maiores empreendimentos licenciados neste ano em Porto Alegre são condomínios. Por exemplo, incorporadora Melnick investirá 322 milhões em área no bairro Jardim do Salso. Iniciativas imobiliárias na cidade se destacam no primeiro semestre. Então, a construção civil em alta, enfrentando, inclusive, a falta de insumos, de produtos. Por exemplo, nós temos aqui, dizendo que o consumo de aço deve subir 24,1% neste ano. O aço que é utilizado absolutamente na construção civil, especialmente na construção civil. Então, veja só os efeitos da economia nacional que estão em evolução absoluta. Absoluta. O que me diz, Oscar Algair? Não, senhor, isso aí o Jornal do Comércio, ele está sempre à frente da notícia, E realmente é o que está acontecendo. Há uma demanda reprimida pela pandemia, Houve durante a pandemia já um reaquecimento da área imobiliária, porque muita gente morava em apartamentos reduzidos, então viu a necessidade de estar com as crianças em casa, sem ir à escola, e aí já procuraram um apartamento maior ou uma casa. Isso aqueceu a economia durante a pandemia. E agora é um reflexo de todos os lançamentos que não puderam ser feitos durante a pandemia. E realmente isso traz reflexo. Por exemplo, a mão de obra está bastante escassa também e cara. Esses insumos como aço, por exemplo, em relação ao início da pandemia, o aço já praticamente dobrou o preço do quilo, Sim. E também estendeu os prazos de entrega também. Não dá para pedir e receber uma semana ou duas depois. Já são 20, 30 dias, às vezes, para receber uma... E hoje em dia o aço ele é todo trabalhado já no próprio fornecedor. Ele já vem dobrado, ele já vem manuseado, pronto para ser colocado no canteiro de obras. E a gente está vendo por todo Porto Alegre, por todo o estado, a multiplicação de tapumes e canteiros de obra. Isso é muito bom, porque ele assimila aquela mão de obra... Economia alta, É taxa de emprego, O emprego retoma, E já estamos retomando alguns itens. Aí atrás disso tem tributação, tem tudo. Ele faz com que a roda da economia gire. A maneira mais rápida da economia se retomar é pela construção civil. Sem dúvida. Que ela absorve uma mão de obra toda a mão de obra mais desqualificada. Mais qualificada. Mais qualificada e desqualificada dentro daquele servente, o pedreiro, aquela turma toda, que às vezes tem dificuldade de vagas de trabalho. E isso, claro, o preço do imóvel também vai ter um reflexo. Tudo vem na mesma vibe, Eu estava notando o seguinte, que durante a pandemia, perto da minha casa,
Tinha 2 edifícios que não parou nunca. Eu dizia para a mulher, como eles não param? É isso que eu tinha dito. Sim, mas algum eram obras públicas ou particulares? Não, particulares. Foi todo feito um protocolo para cada tipo de obra, né? Tem umas que reduziram o prazo, mas não pararam, outras tiveram que parar. Isso houve, obras públicas não pararam. Então, foi todo seguido um protocolo do momento que era ditado pelo governo do Estado, né? Mas é que, como tu falava, quer dizer, pessoa de pequeno poder aquisitivo, tudo, eles não podiam parar, né? Eles não iam entrar nessa do lockdown, tinha que trabalhar. Isso não depende do trabalhador, né? Depende mais do setor, como foi negociado pelo sindicato, como foi negociado pela classe da categoria, né? E, claro, teve obras que não pararam, mas a maioria parou. Não por longo tempo, mas por um bom tempo. Antigamente, né, antigamente o nível de atividade econômica ele era medido pelo consumo do ferro e do aço. Então, veja bem, tu está citando a questão digamos assim, da efervescência desse mercado imobiliário. A caderneta de poupança também hoje é um desses parâmetros. Nós tivemos mais saída do que entrada da caderneta de poupança de quase 800 milhões, aliás, bilhões de reais. Ou seja, isso aí é um fator, né, que mostra que as pessoas estão hoje realmente investindo, como o Algar falou, na questão de aumento de trocar de apartamento, trocar de casa, comprar a segunda casa, o segundo imóvel. Então, ou isso mesmo até reformar a sua casa, né? Exatamente. Porque o dinheiro não está rendendo nada. Tira da caderneta e investe. Se botar o dinheiro no banco, está ferrado, né? Porque o banco, hoje, ele paga pouco. Ele toma muito quando o sujeito perde o financiamento, o empréstimo, mas a política nacional, né? Não é de um banco ou de outro, é uma política do Banco Central, que paga muito. Os dividendos são mínimos, né? Esses parâmetros, como o crescimento do consumo de aço, de cimento, eles refletem bem o crescimento do setor. Né? É como o crescimento populacional, pode ser medido pelo consumo de sal. Sal não é uma coisa que tu diz, olha, está barato, eu vou botar 2, 3 vezes mais no prato porque está barato. Tu consome sempre a mesma quantidade. E se aumenta o consumo de sal num país é porque está aumentando a população. Isso também, né? Tu viu o Silvio Lopes, futebolzinho de salão aqui? Olha a sapatilha da criança. Ele vai jogar agora. Não. É o atleta. É o atleta. Olha aqui, olha aqui, Não, aqui é brincadeira. Esse é um Crocs. É isso, cara, cuida. Aqui, ó, disse que é goleador. Era matador do Criciúma. O Criciúma é o maior matador que tinha era ele. Sabe, você estava falando, eu estava falando, uma pessoa que está fazendo falta aqui era o nosso árbitro de futebol. O Ayrton Bernardoni? Claro. O Ayrton Bernardoni está pedido pela patroa, né? Ele para sair do apartamento, sabe o que ele faz? Ele é o tipo um Homem-Aranha, porque a patroa não deixa ele sair. Então ele sai pela lateral do edifício, pelo paredão, tá guardando? Dá um giro. Sucumbiu aos protocolos. O Bernardoni, vou te contar, é Homem-Aranha. Eu tenho que mandar o meu beijinho para a Ana, que está lá assistindo aqui. Pô, Ana, ela corneteia aqui, né? E ela ainda corneteia pelo WhatsApp ainda. Tá certo. Está lá ela e a Mary assistindo. Quero mandar um abraço também para o Hernani Poltronelli, em Novo Hamburgo, meu parceiro de pesca. Tá? Que não me deixe mal nas pescarias aí, parece que tá uma que ele não está querendo ir aí. Não, tem que ir. Em setembro tem que ir para... Tem que fazer, não dá para pescaria não se perde, né, Silvio? Exatamente. Vocês vão a Mato Grosso, essa turma assim? Não, a gente vai pescar agora ali em Porto Xavier, porque não é permitido mais entrada na Argentina, ainda está fechado, né? Mas então ali é o lado brasileiro. Né? Tem gente que vai de ônibus para Goiás, Mato Grosso. Aqui temos, viu, Silvas? Aqui temos um grande pescador e um grande caçador aqui. Esse aqui é caçador. Já passou o tempo. Você vê a carabina dele, a luneta. A carabina tá boa. Ele pega muito e leve, né? Vamos ver. Caçador é o Silvio, né? Perdista. Caçador é o Silvio, né? Não, o Silvio. As ruas de Porto Alegre que eu digo, né? Não, ele caçava muito no Rio. No Rio. Minha gente, nós estamos indo embora porque o nosso comandante aqui, o nosso grande relógio, Big Ben, ele está ali já sinalizando, porque eles ficam, dá uma coceira quando vai chegando 20, 30, eles querem ir embora. Né? E aí, então, começa a fazer aquele... Vai. Então, minha gente, olha aqui, ó. Álcool e volante são inimigos mortais. Vai e volte, segunda-feira, todos nos seus postos, tá, minha gente? Obedeça a protocolos, sem aglomerações. Vamos fazer a nossa parte, a nossa responsabilidade de tudo aquilo que determinam protocolos, infectologistas, decretos, para que a gente volte o mais rápido a uma vida normal. Aquilo que a gente tinha antes,
convívio com a família, com os amigos, né? No corporativo, essa coisa toda. Mas isso depende de cada um de nós. Se fizermos a nossa parte com muita responsabilidade, nós chegamos lá bem rápido, tá bom? Um abraço para todos. Segunda-feira, 18h55, mais uma edição do nosso programa Atividade, que está há 28 anos no ar, sempre ao vivo. Uma boa noite e até lá.